Opa, pessoal, bom dia. Fazer um vídeo diferente aqui hoje, que é sobre um site de poesia muito legal. Estou aqui com o Gabriel Tome, que foi a pessoa que teve a ideia genial do site. E o Gabriel, ele escreve poesia, escreve muito bem, é um cara que realmente tem um entusiasmo muito grande pela poesia, e além de tudo, ainda manja muito de programação e teve a ideia de fazer esse site que eu achei, assim, simplesmente genial, porque eu não conheço um site assim, desse modo, que tem uma aparência tão bonita. No final do vídeo eu vou gravar um vídeo mostrando realmente como é que é o site, vocês vão ver. E com todo cuidado, o Gabriel vai explicar melhor a proposta, mas com toda aquela preocupação de uma leitura séria, concentrada, não aquela coisa da rede social, né? Que é uma coisa muito, às vezes por exemplo, eu uso o Face, eu tenho o hábito de postar poemas lá, mas eu sei que não é o ideal porque o cara às vezes está tendo publicação de tudo que é jeito, e de repente cai um poema ali, ele não está no estado correto, né? Então vou deixar o Gabriel explicar um pouco a proposta, de como que ele teve a ideia do site, como que surgiu isso para ele, e aí depois eu comento um pouco mais das minhas impressões também sobre o site, a gente vai falando aos poucos os detalhes aí da coisa, beleza? Fechou. Então, fala pessoal, obrigado Pedro aí pela oportunidade. E, bom, a ideia da plataforma surgiu justamente por causa dessa questão de garimpar poemas e encontrá-los em vários locais, né? Nós temos geralmente o costume de comprar livros de determinados autores, que já tem ali diversos poemas, alguns nós gostamos, outros não, e no fim a gente vai acumulando vários livros, etc e tal, e o poema ele tem uma característica que, diferente de romances, né, ou livros mais longos, ou até mesmo poemas épicos, que o poema que é mais lírico, digamos assim, ele tem a característica de ser pequeno e ser ele ele pode ser revisitado várias vezes e ele tem um modelo pequeno, certo? Então a ideia principal da plataforma foi isso, foi a pessoa conseguir criar a própria antologia para ela. Então, ela pegar poemas de diversos autores e começar a montar essa antologia dela e poder depois revisitar os poemas, etc. e tal. Então, acho que o principal ponto foi essa forma de como a pessoa poderia, não pegando vários livros e vendo, mas usando a tecnologia para poder ter esse tipo de acesso, onde o poema, pelo formato dele, ele consegue ser acessado dessa forma, né? Então, acho que esse foi um dos principais pontos. O outro, que eu já tinha comentado, que é o ponto dos anúncios, de vários posts aleatórios, etc., que acaba sendo uma sujeira, entre aspas, para quem está lendo o poema ali. Então, a ideia principal é, quando a gente pega um livro, a característica do livro é que tem só o poema lá, né? Vai ter o número da página, o poema e o título do poema. E, e essa característica, a gente fica focado naquela tela ali, né? Naquela página, digamos assim. E nas redes sociais isso se complica um pouco porque a gente tem várias, digamos assim, distrações ao redor. Então, tem ali o menu, tem os anúncios, tem outros notificações, outras coisas acontecendo ao redor. Então, acaba atrapalhando realmente a concentração. Então, esse era um dos pontos que eu queria sanar com a tecnologia, e também é um ponto principal meu, né? Um problema, digamos assim, uma dificuldade minha de encontrar bons poemas e conseguir lê-los com uma clareza maior. Então, um outro ponto que também aí entra o teu papel, né, Pedro, é a parte da curadoria. Então, ter pessoas que estejam fazendo ali uma certa curadoria, esse trabalho de garimpar, para que as pessoas tenham acesso a bons poemas com o mínimo de dedicação técnica, né, daquele poema. Então, ter algum tipo de característica que faz aquele poema ser colocado dentro daquela antologia, digamos assim. Então, acho que essas são as características principais. E aí eu fui explorando, assim, algumas ideias, e inicialmente era só uma ideia da cabeça, né? Então eu comecei a pensar sobre isso. Eu pensei inicialmente em fazer uma plataforma para os poetas assinarem a plataforma, poder divulgar os poemas deles lá, não no sentido de todo mundo acessar a mesma plataforma, mas ele contrataria a plataforma para poder fazer um site para ele. Então eu tinha essa ideia inicial, só que eu ainda achava ruim porque eu iria cair naquele problema de
eu quero ver um poema do Pedro, tem que acessar o site do Pedro. Tem que ver o poema, sei lá, do... Não, desculpa, Gabriel, meu sogro entrou aqui para dar boa noite. Fechou. Tem que ver o poema do Ângelo Monteiro, vou entrar no site do Ângelo. Então, tinha esse, eu caí no mesmo problema, né? Então, a ideia principal era conseguir fazer uma própria antologia. E aí teve um dia que, com meu cunhado, a gente começou a mexer, assim, no Gemini, e a gente começou a montar alguns protótipos de site para esse tipo de situação. E a gente começou a botar as ideias lá, né? Vamos botar agora a visualização do poema. Então a gente montou, como a gente quer? A gente quer como se fosse uma página de um livro. O título, o nome do autor e só o poema. Então, focado naquilo, sem nada ao redor, uma coisa 100% clara. Depois a gente foi montando outras coisas. E aí surgiu algumas ideias, né? Por exemplo, a ideia da gaveta. A ideia da gaveta é justamente essa questão de tu fazeres a própria antologia sua, né? Ou seja, montar a própria antologia para ti. E aí, nesse sentido, capturar os poemas que tu gostas e botar em gavetas, especificamente, né? No formato como a pessoa quiser. Surgiu a ideia, a gente pensou em várias coisas, né? Mas surgiu a ideia também de a gente montar uma comunidade. Por quê? Porque, inicialmente, a ideia da visualização dos poemas, elas não são para pessoa comentar sobre o poema ou reagir sobre ele. Então, essa característica de rede social onde existe um certo tipo de exibicionismo, onde a pessoa está buscando curtida ou comentários, etc., a gente quis evitar. Então, o poema não vai ser curtido, o poema não vai ser comentado, mas as pessoas querem falar sobre, né? Muitas vezes as pessoas têm a necessidade de falar. Então, a gente criou um recurso dentro da plataforma que a gente chamou de praça, que é uma comunidade onde a pessoa pode postar um tópico sobre qualquer assunto em relação à poesia, e aí as pessoas podem comentar. E ali também não vai ter uma questão de curtida, nem digamos assim, ao tópico mais visualizado, não terá isso. O principal ponto é a pessoa posta o tópico e as pessoas comentam sobre, né? Não tem nenhum tipo de exibicionismo dentro dessa comunidade. E um outro ponto que a gente adicionou junto a essa primeira etapa da plataforma foi a questão das cartas, que as pessoas gostam às vezes de conversar com os poetas ou entre os leitores mesmo, só que elas querem ter uma conversa 1 a 1, né? Então ela não quer publicar um texto na comunidade, mas ela quer falar com aquela pessoa em específico. Então a gente criou esse mecanismo de cartas, que é basicamente mensagens trocadas entre as pessoas, só que existem algumas travas para incentivar a pessoa a não escrever qualquer tipo de carta. Então, a pessoa só pode enviar uma carta para a pessoa e ela só vai poder enviar de novo se a pessoa responder. Se ela não responder, não pode enviar de volta. Então, esse é um principal ponto, porque foca em a pessoa dedicar tempo naquele texto que ela está escrevendo para outra, colocar o assunto que ela quer falar, ter um cuidado e enviar para ela. Então, existe essa demora, né? E aí ela recebe de volta, caso a pessoa queira responder, e aí depois pode ser trocado as mensagens ali. O fórum, né, a comunidade, né, a praça, ela tem uma característica também interessante, que é a pessoa não vai poder excluir a publicação que for feita. Então, isso incentiva a pessoa a também ter um cuidado em fazer o texto, etc. e tal. Então, a gente criou essas características que são características de... Como eu posso falar? Características que a gente não pegou funcionalidades das redes sociais, ou seja, a gente evitou funcionalidades. A gente removeu essas coisas que são a mais e a gente ficou só com o essencial. Então, acho que esse é o principal ponto. O foco é a gente ter uma plataforma onde as pessoas estão fazendo coisas com qualidade, com atenção, e não de qualquer forma para se exibir nas redes sociais, entendeu? Então, acho que esse é o principal ponto. Bom, e o principal foco da plataforma é o poema, né? Então, que nem eu falei antes, o poema ele tem uma visualização full screen, né? A pessoa vai ver o poema publicado e daí ela vai clicar para ver ele inteiro e visualizá-lo. Um dos pontos que a gente estava pensando era como nós iríamos fazer a parte
de poetas. Quais são os autores que a gente vai colocar? A gente encontrou esse problema. Então, inicialmente a gente pensou em botar autores mortos só, para as pessoas poderem ver. Só que surgiu a ideia, né? Eu já tinha aí o conhecimento do Pedro e tal, a gente já trocava uma ideia até. E eu pensei, pô, seria interessante nós termos um curador, né? Um curador que tenha esse crivo mais técnico, digamos assim, em relação às poesias, para que ele possa botar poemas de poetas mortos e, além disso, botar trazer poetas vivos para dentro da plataforma. Então a gente tem essa dualidade. Óbvio que o nosso foco principal é os poetas vivos. Vai existir um foco ali nesses poetas. E a ideia é o quê? O Pedro ele vai fazendo essa curadoria de inserir poemas de poetas mortos e também trazer poetas vivos. Esses poetas vivos vão começar a publicar, etc. As pessoas podem interagir com ele pela comunidade ou pelas cartas, normalmente. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente colocou. E, bom, acho que tem mais alguma coisa, Pedro? Sobre a Não, plataforma? você explicou muito bem, deu um panorama geral. Aí, claro, você vai lembrar algum detalhe ou outro, mas a explicação foi perfeita. Show. E assim, eu achei realmente a ideia genial, não tenho medo. Eu sei que o adjetivo é pesado, né? Mas eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque assim, sempre, eu já estou há muitos anos nesse negócio de acompanhar, né? Ler, procurar poeta, ler na internet, buscar tal. E eu acho que a ideia é brilhante, sobretudo porque ela reuniu o melhor das duas coisas. Quer dizer, a internet, querendo ou não, possibilita a gente ter acesso a muitos poemas, a gente, de repente, lê um poeta que talvez só conseguíssemos se achasse um livro do cara num sebo X lá, em não sei onde, e você consegue ter acesso a isso. Só que isso vem com toda uma carga de poluição, se for através da rede social, tem esse exibicionismo, que é uma coisa que não é fácil da gente se manter distante, né? Mesmo a pessoa que, sei lá, tem uma vida interior melhor, ela está suscetível ainda a essa coisa do aparecer, e aí se confunde um pouco porque a poesia uma das características dela é ser uma expressão do nosso eu mais profundo. Ela é uma expressão, mas não é uma expressão do eu epidérmico, né? Então o cara chega no seu centro e topo, onde ali é onde estão as suas emoções mais puras, vamos dizer assim, e ali ele compõe. E quando se mistura com esse negócio do público, do ruído do público, o que o público acha, o Lavelli até fala num dos vídeos dele, num dos livros dele, ele diz assim, talvez ele sugere, né? Não é que ele queria que acontecesse isso, mas talvez só devessem ser publicados livros de autores póstumos, justamente pensando no perigo desse ruído, e que muitas vezes é um ruído injusto. Se a gente for ler, por exemplo, a história da literatura ocidental do Carpo, tem muitos autores que eles brilharam pra caramba na época dele, depois foi esquecido, e outro cara que estava de escanteio. Então, assim, você vê como. Imagine se um cara ele se deixa guiar muito por essa interferência, como que isso pode prejudicar, pode até matar uma vocação, dependendo do caso. Então, o site ele pega essa facilidade que a internet tem de ligar mundos diferentes, de realmente divulgar a informação, mas ao mesmo tempo ele tem uma proposta. O site ele conseguiu a façanha de ser extremamente, altamente estético. Quer dizer, você abre um poema para ler, a página lembra uma folha envelhecida, a fonte foi muito bem, o Gabriel teve um zelo assim incrível. Então, assim, aquilo é tudo muito bonito, mas ao mesmo tempo muito prático. E o site é assinado. É R$ 9,90, é um valor muito barato, mas eu achei assim excepcional. Por quê? Você já filtra realmente a pessoa que ela vai ter que ter um compromisso para assinar ali. Você já filtra o público. Então não é qualquer cara que entendeu? Você já tem de certo modo um público que leva a poesia a sério. Porque por mais que seja um valor muito pequeno, e é mesmo, se você vai pedir uma pizza hoje em dia, você gasta, sei lá, R$ 60. É um valor pequeno, mas a pessoa tem que ter um compromisso ali para poder, querendo ou não, é um valor que faz falta, por mais que seja pequeno. Quer dizer, é uma importância. Então você já filtra um público mais interessado. Em segundo lugar, outra lacuna brilhante, porque assim, eu tenho amigos que o cara ele estuda poesia há 30 anos. Não é pouca coisa. E muita gente gosta do que o cara faz, gosta dos poemas dele, mas assim, ele dedicou um tempo enorme da vida dele para poder fazer isso. E ele não tem nenhum tipo de retorno do ponto de vista material. É claro que todo mundo sabe que as artes e essa filosofia, esses campos, a pessoa faz primeiro por um desenvolvimento interior. Então, o aspecto primordial, até aqui no canal,
eu falo, olha, como eu não posso monetizar o canal, eu falo, pessoal, se vocês puderem contribuir, é um benefício periférico, importante, mas periférico. Se não tivesse isso, se nunca ninguém mandasse R$1, ia continuar fazendo assim como fiz 3 anos os vídeos. Mas é inegável que isso é muito bom. Porque, pô, às vezes o cara, ele tirou tempo que ele poderia fazer outra coisa e aprender, desenvolver outras habilidades para um estudo obsessivo da poesia. E aí, você tem um problema, porque esse cara precisa comer. Ninguém vai ficar rico com o site, né? Já que a assinatura é barata e tudo, mas, pô, às vezes a gente não sabe a vida de cada um, né? Por É, exemplo, a gente tá conversando aqui, de repente eu posso ter dificuldade financeira extrema. Vai sabendo. o conteúdo também, ele não atrai o brasileiro, né, médio, É. tipo, é barato e também não vai ter um público muito grande em relação a isso. Mas justamente acho que esse valor é pelo fato de a gente ter esse filtro de remover os ruídos, né, e trazer aí, tentar trazer o máximo zelo, bons poetas vivos aí que a gente tem. Inclusive, já temos 5 aí de antemão, depois pode falar sobre eles. Uhum. E assim, é um valor óbvio para manter o site e também para a gente poder se manter, né? Porque existe alguma forma de remunerar aquilo acontecendo, né? Então, vai ter alguns recursos para a pessoa poder utilizar, mas o principal ponto é o conteúdo que será o poema, né? Uhum. Então, olha, foi brilhante porque é um jeito dele resolver essa ponte que a gente criou, que não deveria também ser uma coisa tão abrupta assim. Quer dizer, o cara tem um talento, tem um dom, ele se esforçou, ele dedicou muito tempo àquilo, mas ele não acaba não tendo nenhum. Ele tem retorno espiritual, sempre vai ter. E todo cara artista, poeta, é meio louco, porque você na sociedade é visto muitas vezes como uma coisa estranha, né? A maioria das pessoas. Então, assim, muitas vezes você não tem um respaldo social, você pode até ter num mundo diferente, mais restrito, onde, por exemplo, aqui. O público do canal já tem interesse nessas coisas, então é um mundo à parte. Mas no dia a dia, sei lá, você vai falar com a sua família, ou dependendo do lugar, o pessoal vai dar risada da sua cara. O Ângelo Monteiro, pra você ter uma ideia, né? Que é um poeta já consagrado, inclusive faz parte aí do acervo, já vou falar quais são os poetas. Uma vez eu conversando com ele, eu falei, Ângelo, como que é? Você mora aí no apartamento, o que, que o seu pessoal acha, né? Essa coisa de você ser poeta? Ele falou, é uma coisa para eles extravagante, exótica, né? Eles acham que eu sou meio louco tal. Então, assim, o cara independente ele já tem que ser meio doido para ser poeta. Agora, pô, que legal que esse cara poder ter um retorno e outro site precisa pagar o domínio. Então, achei assim, filtra, você quebra esse abismo que tem entre uma coisa que o cara faz bem e se esforçou, mas por outro lado ele não tem uma recompensa, um bom efeito colateral, que seria o efeito de uma pequena ajuda material com relação a isso. O site se mantém, porque também, imagine o conhecimento até do pessoal que está fazendo, né, de programação e etc. Então, é mais do que justo, na verdade. Então, filtro público tem vários benefícios. E, assim, é um incentivo também para trazer os poetas. Já tem lá, o site vai virar ao ar hoje, tá, pessoal? Vou deixar um link para vocês já terem acesso ao site, vocês que puderem divulgar e assinar aí também. No final desse vídeo, eu vou colocar um vídeo gravando, mostrando efetivamente como que é o site. Vocês vão ver como é que ele está belíssimo, como eu falei, muito bonito e ao mesmo tempo muito prático, muito funcional. Então, assim, já tem o Ângelo Monteiro, que eu mencionei, tem o João Filho, eu, o Bernardo Souto, e o Josmar. Josimar. Josimar foi até um poeta elogiado pelo Olavo, quando ele fez aquele soneto do Olavo, é um cara muito gente boa. E em breve vão entrar mais. Tem o Carlos Roberto Santos Araújo, que é um poeta, tem até alguns vídeos dele de mais de 70 anos, aqui é como o cara, ele já é da velha guarda, né? Ele tem essa dificuldade ainda, mas ele ficou extremamente entusiasmado e faz esse esforço que você faz é heróico. Então ele amou a ideia do site. É só mais uma dificuldade prática, mas em breve ele vai fazer o perfil dele e terão outros poetas também que vão entrar. E vai ter um recurso no site também que a pessoa pode submeter os poemas. Claro, eles vão ser analisados de acordo com esses critérios técnicos, né? Então, vai ver se o poeta tem um domínio técnico mínimo, essa coisa toda, tem uma força simbólica, enfim. Mas também, de repente, pode aparecer poeta aí que a gente nem conhece e que, no entanto, escreve com qualidade. E outra coisa também que esse site vai suprir. Muitas vezes vocês aqui do canal, vocês falam, olha, poderia ter o texto junto. Eu não coloco, eu já expliquei isso em outras ocasiões, mas convém eu explicar aqui, por algumas questões. Uma, o YouTube não é um lugar favorável para você ler. Até se o cara for, de repente, você pega um poema igual as elegias de Duino. Os versos das elegias são muito longos. O YouTube, ele deforma.
Então você vai ter a impressão que o poema está num ritmo X, só que aí você vai ler isso. Outra, o espaço é pequeno, porque você tem a tela grandona do vídeo e um espaço. Muitas vezes as pessoas até que começam a conversa comigo, mas eu não vou me esticar, ficar escrevendo. É horrível, até você digitar e escrever um negócio longo no YouTube, ou se você for colar, e você tem que achar aquela barrinha. Não é bom para isso. Então, assim, eu acho que às vezes até você desvalorizar o texto. Então, eu prefiro deixar o vídeo como, até então, antes do site, eu preferia deixar ele como uma coisa que tem uma validade por cima, mas também apontar, pô, pro cara realmente interessado, é o poeta X aqui, pô, eu achei esse poeta maravilhoso, vou comprar um livro do Jorge Nino, enfim. E outra coisa também, por causa que dá muito texto que a gente grava, eu tô lendo a página do livro físico. Então, se eu for digitar na descrição o texto, eu vou ter que digitar coisa por coisa, e querendo ou não, né, justamente por ter esse abismo entre eu sou um cara que estudo poesia e escrevo já tem vários e vários anos. Só que, assim, justamente por ter esse abismo, eu tenho que ter outro emprego, né? Então, assim, embora às vezes eu até dou aula, né? E etc. Então, é uma coisa que é mais ou menos ligada. Mas, imagina ainda se eu for ainda transcrever todo o trecho que eu coloco, ainda. Pô, aí tem a família que a gente tem que ficar, enfim, vocês entenderam, vocês são inteligentes, vão captar. Então, sanou, é um site assim belíssimo que sanou uma série E não é brincadeira, eu leio vários sites de poesia, não é porque eu faço parte, não conheço, no meu ponto de vista, não tem um site dessa qualidade. E aí, no final, eu vou mostrar para vocês o site efetivamente como está, vocês vão ver como que a coisa está muito bela. E tem tanto poetas assim que são muito, sei lá, Manuel Bandeira, que é um poeta muito conhecido, como vai ter poetas Eric Axel, que ganhou lá nos anos 30, ganhou o prêmio Nobel de Literatura, um poeta sueco, que assim quase ninguém conhece. Então vão ter poetas extremos, Vicente Aleixandre, que é um poeta espanhol também, Nobel lá atrás. Então vão ter poetas assim muito inusitados. Aí vocês já vão dar, cadê o poema? Eu gostaria de ler o poema. Pô, assina o site. Lá você vai ter uma plataforma, vai pagar um valor barato, normalmente você vai ter uma plataforma propícia para a leitura. Não é isso, Gabriel? É isso mesmo. Inclusive, a gente ficou falando plataforma, site aqui, mas o nome é Antologia, de fato. O domínio é antologia.digital, bem fácil de encontrar. E assim, acho que o principal ponto a ideia do site é justamente isso, é não só ter os poemas lá para poder ler, mas também ter uma forma de guardar eles e poder revisitá-los. Então, acho que esse é um ponto interessante, esse é um recurso interessante dentro da plataforma, a pessoa poder... às vezes eu fico lendo e relendo vários poemas, assim, o mesmo poema várias vezes, né? Então, isso é uma forma que o poema ele vai se mostrando aos poucos, né, para pessoa. E esse fator do poema faz com que revisitá-lo seja muito interessante. Às vezes até a pessoa lê um livro narrativo aí de uma vez só e consegue, captar as coisas. Se ela relesse de volta, ia encontrar outros pontos, mas às vezes já basta a primeira leitura. No poema, às vezes, não é tão assim, né? Tem essa releitura. E assim, acho que tu comentou sobre o plataforma é isso mesmo, a gente focou realmente na clareza, para aparecer uma página de um livro mesmo, para a pessoa não ter nenhum tipo de distração, e se desvencilhar dessa parte de anúncio ou de ruído que hoje tem nas redes sociais. Né? Bom, acho que é isso, não sei se tem mais Eu algum só quero comentário. comentar, bem lembrado esse aspecto crucial do cara poder montar gavetas. Então, o nome do site é Antologia justamente porque as pessoas, como o Gabriel explicou no começo, elas vão poder montar as suas... E assim, às vezes a gente quer... Eu estou num estado de espírito X, por exemplo, eu quero poemas que falem de uma emoção mais familiar, assim, que todo mundo tem acesso, sei lá, poemas de saudade. O cara vai poder fazer isso, olha. Eu vou fazer uma pasta de poemas de saudade ou de luto. E aí você reúne, o site também, além da. Vai ter alguns tipos de filtro no Antologia, né? Antologia.digital. Então, um filtro. Autores vivos e mortos. Vocês vão poder tanto prestigiar pessoas que estão escrevendo agora, quanto ver autores já mortos. E tem filtro por tema também. Então, eu quero que apareça para mim poemas de amor, poemas de contemplação, poemas que têm relação com o sagrado, poemas que têm relação com algum evento bíblico. Eu mesmo vou criar assim, várias gavetas, porque assim, poemas metafísicos, poemas místicos, posso fazer poemas de amor, quer dizer, poemas de, sei lá, de Natal. O cara vai poder fazer a gaveta que ele quiser. E aí é bom porque você já tem também, você vai montando várias antologias, então como se você estivesse montando vários assim livros,
para quando você estiver naquele estado de espírito X para ter acesso àquele tipo de experiência, porque um poema ele faz isso. Ele pega uma experiência da vida vista do ponto mais profundo do eu que está captando aquilo, e o Ângelo Monteiro tem uma metáfora maravilhosa ele faz uma comparação maravilhosa no Arte Didática, que ele diz assim, o ofício do artista é mais ou menos o que São Pedro quis fazer ali na Transfiguração. Aparece Cristo maravilhoso, né? Aquela coisa esplêndida, e São Pedro quer montar uma tenda, ele quer que aquilo permaneça. É isso que o artista faz. Ele tem, claro, né? Uma coisa, é lógico que você vê, sei lá, um pôr do sol maravilhoso, é uma coisa de um nível bem abaixo que você vê Cristo transfigurado, mas essa mesma lei se mantém. Você vê uma coisa muito grandiosa e você quer que aquilo permaneça. Então você pega aquela coisa que é imaterial, que está ocorrendo dentro do ponto de vista espiritual, como é o que o poeta faz, né? Que está acontecendo com ele, e ele passa aquilo, ele dá um corpo. Aquilo se torna sensível, passa a fazer parte do mundo sensível, e as pessoas vão poder ter acesso pelo ouvido e pelos olhos, né? Já que os poemas são muito magéticos. Então, assim, você vai poder montar a antologia do que você quiser, para o estado de espírito que você quiser, várias antologias diferentes. Então, realmente, assim, o site é uma coisa providencial e maravilhosa. Às vezes também a pessoa está fazendo uma viagem e quer, durante a viagem, ler poemas e salvando aqueles que aquela viagem está trazendo para ela, né? Então ela pode salvar uma gaveta específica para isso. Então acho que dá para fazer o que quiser ali nessa parte de gavetas, né? E um ponto interessante que até comentou, por enquanto a gente não tem um local na plataforma para caso um poeta queira enviar para o Pedro poder avaliar, mas eu vou deixar para ti, Pedro, depois botar nos comentários aí um e-mail para a pessoa poder enviar isso no início agora, né? E também eu vou deixar um outro e-mail focado mais para as pessoas que querem falar sobre a plataforma, o que elas acharam, né? Se elas encontraram algum problema ou se elas querem falar sobre um ponto específico, dá para melhorar aqui ou ali. Nós estávamos conversando antes, né, Pedro? Então, nós temos várias ideias para o futuro, mas isso vai depender dos acessos que teremos agora, né? Então, a depender da reação do público atual, a gente vai continuar, porque essa aqui é uma primeira etapa, uma versão beta, digamos, da plataforma, para a gente medir se o público realmente tem esse interesse e a gente consegue qualificá-lo nessa plataforma. Qualificando, a gente tem várias ideias aí pela frente, por exemplo, declamações que a gente estava comentando antes, né, e outras ideias aí. Mas se a pessoa tiver uma ideia também e achar interessante, talvez, colocar algum tipo de recurso, eu vou deixar um e-mail também para a pessoa poder enviar esse tipo de informação. Perfeito. Então, pessoal, já deu para ter uma ideia boa. Agradeço muito aí o Gabriel Pio pela ideia genial que ele teve. Em segundo lugar, por vir aqui explicar para a gente tudo. E aí, eu não sei se ele vai querer falar mais alguma coisa, mas de minha parte, depois que ele falar, daí eu vou realmente deixar um vídeo para vocês poderem visualizar, né? Tudo isso que a gente falou, vou mostrar as funcionalidades, verem o site tal como um assinante veria, né? E é isso. Bom, eu queria agradecer o Pedro, né, porque ele incentivou muito a criação da plataforma. Antes de eu começar a prototipar, era só uma ideia mais incipiente e tal. Ele já tinha comentado de ter mexido em outras plataformas, né, como o Substack e tal, e não ter gostado muito. Mas assim, quando eu mostrei o protótipo, né, que eu enviei para ti, ele começou a me incentivar e tal, então gostou bastante. Além disso, fez um trabalho aí de mostrar para outras pessoas e verificar e de fato validar o protótipo. E depois do protótipo a gente começou a desenvolver de fato o sistema, né? E foi super, assim, pelo menos o feedback aí dos autores, das pessoas que tiveram esse primeiro acesso, foi muito bom. Então, eu queria agradecer o Pedro por esse incentivo e por ter feito esse apoio muito à plataforma e está ajudando agora também na parte da divulgação, porque a gente, né, eu não tenho esse público específico, né, não tenho acesso a esse público, mas o Pedro tem e também conhece os outros autores. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, como eu falei antes já, vou deixar um e-mail aí e a gente quer criar uma comunidade muito interessante para quem gosta de poesia. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser mandar os e-mails para falar sobre a plataforma, ou elogiar, ou fazer uma crítica, ou dar uma ideia. Então, podem se sentir livres para isso, porque a gente está com essa ideia de montar uma comunidade muito forte em relação à poesia. Eu acho que é isso aí, Pedro. Perfeito, meu amigo. Obrigado, hein? E Fechou. eu Obrigado. mostrei essa empolgação mesmo, porque eu efetivamente fiquei deslumbrado. Aí, pessoal, eu vou deixar agora o vídeo, então, do próprio site antologia.digital,
para vocês derem uma olhada, vai ter o link para acesso. A partir de agora, quem quiser já ir assinando e fazendo parte, será muito bem-vindo. E reforço, né, como o Gabriel falou, sugestões, impressões sobre qualquer coisa, a gente também vai, ou até poetas que tiverem interesse em entrar, que estão assistindo esse vídeo, mandar também submeter lá os poemas. Claro, vai ter um tempo para poder analisar os poemas com calma, tudo isso, mas fiquem à vontade, beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão, hein? Valeu, Gabriel. Fechou, valeu. Forte abraço. Então, pessoal, aqui o vídeo que eu disse que ia fazer um vídeo do próprio site para vocês verem como ficou, né? Aqui tem um acervo, então, dos poetas mortos. Eu ainda estou completando o acervo, porque dá um trabalho danado. Mas de cada um aí vai ter entre 10 e 15 poemas. Então tem Alfonso Filho, Antero de Quental, Augusto Schmidt, Augusto dos Anjos, Bruno Tolentino, né? Carlos Drummond de Andrade. Por aí vai, Castro Alves, Cecília, Baudelaire, Cruz e Souza, né? E aí, Dante, enfim, Eugênio de Andrade, todos esses aqui, né? Já tem um acervo bom, né? Porque se de cada um desses tem aí de 10 a 15 poemas, vocês imaginam. Só que eu ainda vou colocar mais, claro, né? Porque dá um trabalho tremendo. E aí, quando você clica no poeta, eu vou clicar aqui, por exemplo, no Grande Hilke. Vai ter uma pequena biografia aqui do poeta, né? E os poemas dele. Então, por ordem alfabética. Aí aqui, ó. A folha é meio amarelada, acho que no vídeo não vai dar pra ver tão bem isso. Mas, por exemplo, você quero ler aqui a oitava elegia de Duino, não, pegão. Para recitar antes de adormecer. Aí você clica aqui, o poema ele abre inteiro, tá vendo? Beleza. Aqui tem outras funcionalidades. Estante, que daí você não vai filtrar por nenhum poema, mas são os poemas que estão postados por ordem que foram postados. Então o poema foi postado por último, vai aparecer por primeiro aqui, né? Que é o mais recente. Tem a praça, que é para se quiserem começar as conversas lá, como o Gabriel explicou aí no vídeo. Cartas, para você mandar a carta para alguém. Só que tem todas aquelas condições, né? Se você mandou uma vez a pessoa não respondeu, já não dá mais. Gavetas. Vem nova gaveta. Nova gaveta. Vou criar aqui uma gaveta de poemas de morte. Sobre morte. Aí você faz. Aqui os autores também. Esse é o perfil que o próprio assinante vai ter. A única diferença é que, como eu também sou um autor da plataforma, do site, tem aqui meus poemas também, né? Que é onde mais tirando o de vocês, então só não vai ter essa funcionalidade. O de quem assinar, né? O resto todos aqui terão. E aqui você filtra por autores mortos e vivos. Vivos por hora tem o velho Bernardo Souto, Gelsimar Rover, João Filho, eu e o Ângelo Monteiro. Tem mais uns aí que vão entrar muito em breve, já estão fazendo o perfil, né? Então realmente o site ficou muito bonito, vocês veem que é um site, ó, a letra, ó, tem todo um cuidado, né? Tem os modos de filtro aqui, vocês filtrarem por tema, por autor. Então você vê que é um site de muito cuidado estético, mas ao mesmo tempo muito prático. Não é aquela coisa que a pessoa vai ficar preocupada de como aprender a mexer. Não tem anúncio nenhum, é limpo, né? Você abre. Eu vou vir nos poetas mortos aqui de novo. Sei lá, vamos vir do Jorge de Lima aqui, ó. Ó. Você abre, vai ter aqui a biografia, né? Você vê que não tem interferência nenhuma. Clicou, leu o poema, né? Aí vocês podem ajustar o tamanho da fonte, mexendo aqui no Ctrl mais ou menos, né? Então é realmente um site que propicia uma leitura zelosa e feita da maneira correta. Com um acervo aí muito bom, né? Tem poetas que realmente vocês não acham tão fácil poemas deles, como por exemplo Vicente Alexandre, e que no entanto estarão presentes aí. Tá bom, pessoal? Brigadão e um abraço, hein?